pessoal, sejam todas bem-vindos à quarta edição do Fórum Brasileiro do Semiárido, sendo realizado aqui em Sobral, no estado do Ceará. É um prazer tê-los aqui conosco nesse momento. E mais do que isso, o prazer de compartilhar conhecimentos. O nosso conhecimento adquirido na academia, o conhecimento adquirido no campo e o conhecimento aquele que vocês nos trazem. Então, com certeza, o diálogo será muito proveitoso para todos nós. E eu queria deixar registrado, em forma de vídeo, pessoal, algumas práticas que nós vimos realizando ao longo do tempo aqui na área de abrangência de nossa instituição. E essas práticas que convergem a convivência com o semiárido, elas são trabalhadas com os nossos alunos da graduação e da pós-graduação. Então, vamos lá, vivenciar um pouco. Um abraço a todos. Bem, eu me chamo Francisca Edneide Lima Barbosa, sou pós-doutoranda do mestrado em Geografia da UVA, do mestrado acadêmico em Geografia, e faço parte do grupo de pesquisa e extensão do semiárido. Hoje a nossa conversa vai ser muito sobre as pesquisas que o grupo desenvolve e que eu acompanho. Lá no grupo, o intuito mesmo é estudar desde as técnicas de convivência com o semiárido e a geologia, a geografia do semiárido como um todo, juntando esse conhecimento e levando ele até o campo. Esse é o objetivo maior, melhorando, estudar a convivência do semiárido e poder fazer com que o conhecimento adquirido a partir desses estudos, eles sejam utilizados pela população do semiárido. Dentre essas pesquisas do grupo, nós temos atualmente duas dinâmicas, É uma dinâmica que estuda mais a parte física, a geografia física aplicada, com experimentos em campo, trabalhando principalmente sobre práticas conservacionistas do solo, que eu vou falar um pouquinho depois, Inclusive de um experimento que nós temos lá na comunidade de São Domingos, em Sobral, e os trabalhos que nós fazemos de maneira mais pontual e em laboratório. A pesquisa que eu vou mostrar para vocês, eu trouxe aqui esse aparato para mostrar para vocês o trabalho que a gente desenvolve hoje com hidrogel. O hidrogel, para quem não conhece, é um polímero. Na verdade, são cadeias carbônicas ligadas com hidrogênio que formam uma espécie de malha. E com isso ele consegue, digamos assim, reter muita água. Ele é como se fosse uma tela microscópica que consegue segurar a água. E esse polímero ele foi trazido há um tempo, e ele tem tido resultados muito substanciais na agricultura. Em alguns países, para a produção de hortaliças, eles utilizam esse polímero para aumentar a capacidade do solo armazenar água e, com isso, você diminuir o turno de rega das plantas. E trazendo para a realidade do semiárido, quando nós, eu já trabalhei com isso antes de entrar no pós-doutorado, é uma perspectiva muito interessante esse produto para o semiárido, pelo fato de a gente ter como um dos principais problemas o estresse hídrico, E digamos assim, nós temos uma certa deficiência hídrica ao longo da maior parte do ano, e esse polímero tem potencial de reduzir esse consumo de água e aí manter a planta com menos estresse hídrico ao longo do tempo. Por isso que a gente decidiu estudar. Ele é um polímero, esse aqui é o hidrogel potássico, ele é um pozinho. O hidrogel, ele é basicamente isso, ele é uma espécie, ele é muito parecido com açúcar, açúcar cristal. Ele é bem granuladinho, nós compramos ele num recipiente de mais ou menos 50, 100 gramas. Vou colocar aqui já para mostrar para vocês como ele funciona. E bem, quando esse material aqui, ele é hidratado, ele infla, então ele cresce. E a dinâmica dele é justamente essa. Uma vez que eu coloco ele no solo, ele tem o potencial de absorver até 400 vezes o volume dele em água e ele acaba segurando, ou seja, retendo essa água que vai sendo liberada aos poucos. Essa é a principal característica desse polímero. Qual a vantagem disso? Se eu tenho um solo, e eu consigo colocar esse polímero e ele absorve água, eu consigo ter água
eu consigo ampliar a capacidade de armazenamento de água do meu solo, que no semiárido, né, em grande parte, tem características de pequena profundidade, de camada superficial e subsuperficial, mas menor, e aí eu tenho um solo que muitas vezes, né, muitos solos que têm uma capacidade de retenção baixa, e com isso eu ampliaria essa capacidade de armazenamento. Uma vez eu ampliando a capacidade de armazenamento, eu teria água por mais tempo, e com isso a cultura seria beneficiada. Eu vou aqui mostrar para vocês, ó, eu vou colocar a água aqui, ó, só para vocês observarem. Eu vou colocar um pouquinho de solo também, para vocês verem como ele se comporta, né? Digamos que aqui eu tenho o solo. E eu vou colocar um pouco de hidrogel, como se fosse... eu fosse colocar uma planta aqui. E eu vou colocar mais solo em cima. Sujou um pouquinho, mas é só para vocês conseguirem ver. E aqui eu vou hidratar. Como ele se comportaria no solo, né? Se nós fizéssemos um corte transversal no solo, ó, que ele já virou um gel. Virou um gel. Ó, que você vê, ó. Então, assim, o objetivo do hidrogel, apesar de nossas pesquisas ainda estarem, né, digamos assim, iniciais, os 2 experimentos que nós fizemos não foram suficientes para constatar o real potencial desse polímero quando eu utilizo culturas, né? O que nós vimos, que realmente existem nutrientes, fertilizantes, né, que eles diminuem o potencial de absorção do hidrogel. Principalmente os mais salinos. Quanto mais sais, né? Quanto mais sais o solo tem, o pequeno agricultor, ele consegue identificar um solo que é mais salino. Então, quanto mais sais, menor é a quantidade de água que ele absorve. Mas existem fertilizantes que afetam menos. A ureia, ela praticamente não afeta essa absorção, e ela é um dos fertilizantes que é mais utilizado na agricultura. Então, a depender de um manejo, né, que nós estamos ainda estudando qual seria esse manejo mais adequado, provavelmente nós consigamos ter bons resultados com a utilização do hidrogel em cultivos agrícolas. E é nessa perspectiva, porque uma vez que eu tenho um polímero que ele mantém a produção da cultura utilizando menos água no cenário de semiárido, isso é muito vantajoso para o pequeno produtor. Então, essa é uma das técnicas que nós avaliamos para, né, tentar melhorar esse potencial agrícola e essa convivência do semiárido. A absorção de água, ela é aumentada por conta do polímero. Então, ele vai absorver, né, bastante água. Você vai notar que o solo, ele infla, porque o polímero, ele se expande dentro do solo. Dessa forma que nós estamos colocando. Na realidade, dentro de um manejo normal, nós geralmente hidratamos, colocamos no fundo da cova, colocamos a planta, e o que é que acontece? Quando a precipitação ou a irrigação vem, ele infla e vai disponibilizando ao longo do tempo misturado ao polímero. Deixa com a mão lá para cá. Vê que você tem mais com a mão assim. Isso aí. Pode falar, Fábio. O solo, ele está com o polímero misturado. Você nota exatamente. Bem fofo. Esponjoso. Exatamente, ó. Por quê? Porque o polímero, ó, tá aqui no meio. E é dessa forma que acontece. Então, a raiz vem aqui, ela tem o polímero e ela absorve
de maneira mais fácil a água. O outro projeto, como eu falei para vocês, é um projeto que atualmente está implantado na comunidade São Domingos. É um projeto que já tem 2 anos e é um projeto que ele realmente é um projeto mais demorado em função do tipo de técnicas que nós utilizamos, né? No geral, no semiárido, ainda existe um manejo agrícola muito comum, né? Você tem o cultivo em solos que naturalmente tem menos potencial agrícola, que são solos mais rasos e muito pedregosos, e geralmente esses solos estão em regiões do terreno que são mais declivosas, né? Estão numa porção do terreno que tem mais declividade. Independente disso, você tem a ocorrência de plantio de cultivos, né, de culturas como o milho, como feijão, como mandioca, nessas áreas que são mais declivosas e têm muita pedregosidade. E a forma com que se planta é morro abaixo, sem utilizar, né, sem respeitar a cota do terreno. Isso é uma prática muito comum. E com a queima, né, antes, e quando o solo ele já está muito gasto, na linguagem do pequeno produtor, ela fica em pousio, depois de desmatada. Então essa é uma prática comum que potencializa muito o processo erosivo, porque uma vez que eu tiro a cobertura do solo numa área declivosa e com pedregosidade acentuada, né, eu tenho muito potencial que com a chuva eu tenha carreamento de material para áreas mais baixas, que caracteriza de um grosso modo o processo erosivo. O que nós sabemos, né, o que a literatura, o que a ciência já comprovou, que existem técnicas, que são chamadas técnicas conservacionistas do solo, que trabalham, reduzem esse potencial de a chuva, ela impactar muito o solo e com isso causar o processo erosivo. Lá nós utilizamos dentro do conjunto de técnicas, né? Existem as técnicas edáficas, as técnicas vegetativas e as mecânicas. Nós utilizamos lá 2 técnicas mecânicas, que é a curva de nível e o cordão de pedra. Nós montamos 3 áreas, na verdade 4, hoje nós avaliamos 3. Uma comparando o manejo convencional, né, que é o plantio morro abaixo, da mesma forma que o pequeno produtor é acostumado a fazer. No outro nós colocamos o plantio em curva de nível, né, que ela respeita a cota do terreno. Com isso eu não tenho um potencial para arraste de material tão grande, e colocamos um outro com a junção de 2 técnicas conservacionistas mecânicas, que é a curva de nível com cordão de pedra, que é uma barreira de pedra, né, de rochas do próprio terreno, porque essa técnica é adequada para áreas que já têm pedregosidade acentuada, como lá, e você forma uma barreira, e quando a enxurrada vem, a tendência é que ela se acumule, seja barrada nessa curva e na barreira de pedras, e com isso você tem um tempo maior para a água escoar, então ela não vai ter potencial de erodir mais. Depois dessa técnica, você tem um aumento da umidade no ponto de armazenamento, e com isso você potencializa, obviamente, o desenvolvimento da planta. E isso é o que nós temos observado. Sou Pedro Henrique, sou pesquisador associado do Laboratório de Pesquisa e Extensão do Semiárido, LAPS, associado da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Estamos aqui na área experimental. Esse experimento foi implantado no 2º semestre de 2018. Ele visa comparar as técnicas de manejo e conservação do solo. Comumente na região semiárida, os agricultores plantam morro abaixo, ou seja, na área de declive, onde o solo ele é carreado para os locais mais baixos, ou seja, ele é carreado para locais como os rios e que contém o assoreamento dos rios. E com a implantação desse projeto na comunidade de São Domingos, esse projeto visou conter essa perda de solo com ações mecânicas de conservação do solo, como os cordões de pedra e as curvas de nível, que visa a contenção do solo, que faz com que o solo não seja carreado para locais com declive. As parcelas de erosão são uma técnica implementada aqui no projeto. As parcelas são delimitadas pelo zinco. Quando cai a água da chuva no solo, essa água é direcionada para as parcelas para poder medir o escoamento superficial da água da chuva, e também essas parcelas elas fazem com que
tem a coleta da água da chuva. Essa coleta é mediante os baldes interconectados. E com esse cálculo da escoamento superficial da água da chuva, através do cálculo experimental da parcela, a gente tem uma noção de todo o experimento como um todo. E através da área experimental da parcela, que a gente faz os cálculos matemáticos, a gente tem uma estimativa de todo o experimento. Bom, como esse projeto foi implantado no segundo semestre de 2018, como essas técnicas de convivência com o semiárido, como essas técnicas mecânicas de conservação do solo ajudaram na produção agrícola dessas plantações? Foi muito bom, né, para nós, porque nós plantamos a graviola no declívio, né, descendo e aproveitando o legume e também fizemos cordão, né, os cordão uma inovação que a gente não tinha, que a água descia, tirava toda a terra mole, toda a terra solta e agora nós estamos sabendo aproveitar a terra que está ficando nos cordão. É muito importante para a nossa comunidade e aprendemos uma tecnologia nova. Outra coisa importante, né, nesse plantio, desse plantio da graviola, deste projeto, é que a gente soube aproveitar a terra que desce, aqui é muito declivado, ela desce e fica nos cordão de pedra, né? Ela fica acumulando e descendo a água, só a água, né? E a terra e o estrumo fica parado naqueles cordão de pedra que dá uma sustentabilidade para as graviolas crescer mais, com mais qualidade. Essa é muito importante, nós estamos aprendendo muito, aonde era uma terra que a gente nem plantava nem milho, nem feijão aqui. E a gente está repassando para os outros agricultores também, para que eles possam mudar assim, a maneira de plantar, onde possa ser assim, a maneira que é decrivada, onde é decrivada, para que aquela água acumule e pare um pouco ali as pedras. Onde a gente tirava as pedras, não fazia conta de pedra, hoje eu estou fazendo conta, já fazendo vários cordão de pedra aqui dentro da comunidade, parando aonde naquele que era decrivado, descendo, porque é muito importante, segura para a planta, segura mais água, a água só passava, não ficava na planta mais. Muito, então isso a gente sentiu muito importante esse projeto para o meio ambiente. Já está aqui toda aqui, ó, grande. Olá pessoal, tudo bom? Eu estou falando aqui diretamente de Itapiá. Vou mostrar para vocês a realidade da zona rural aqui do estado do Ceará, mais precisamente no município de Macateia. E eu estou aqui com o Genivan, que ele é filho do dono e proprietário dessa unidade produtiva, e ele vai mostrar para a gente aqui as tecnologias existentes no semiárido. Bom, começando tudo pelo Cetra. O Cetra chegou com o técnico, deu várias reuniões aqui, participando da reunião com a comunidade. Aí foi vindo os projetos, ver o biodigestor, o reuso e outras tecnologias a mais que veio para ampliar a nossa comunidade aqui em Trapiá. Aí nós na família fomos beneficiados pelo reuso de água cinza, que é uma ajuda bem boa na plantação de plantas, que gera mais água no tempo de seca, não extrai tanta água como a extraía. E o benefício do reuso é que de primeira água, da água cinza jogada nas terras, ficava dando doença nas galinhas, nos bichos. Aí agora não tem mais isso. As galinhas ficam bem saudáveis, as plantas bem mais vivas, bem mais fortes. E gera renda na família também, com a venda de humus, minhocas. E também veio a outra tecnologia, o biodigestor, que gera gás sem precisar mais comprar gás, o gás tão caro como está agora. E fertilizante para as plantas também, que gera.
O biodigestor ajuda a não cortar madeira da terra, nem mais, eu não corto mais madeira para fogo, lenha, essas coisas, não. É o gás natural que já não está mais poluindo o meio ambiente. Vocês vendem essas culturas também nas feiras agroecológicas, né? A gente produz para alimentação nossa própria e para venda também. Acaba oferecendo energia e produzindo também um biofertilizante que é usado na germinação de mudas. Sim, isso ajuda muito. O biofertilizante do biodigestor, ele ajuda muito as plantas nossas aqui do nosso quintal produtivo. E só isso no verão, como é o estado mais seco que tem aqui no Ceará, isso ajuda muito. As plantas ficam mais fortes e não caem a morrer no período da seca. E isso acaba influenciando tanto no sustento próprio como também na produção de renda. Né? Sim, a produção de renda nossa melhorou muito. Porque as frutas estão dando mais forte, a gente tem mais produtividade nas frutíferas. Então, como podemos ver, aqui nós temos o biodigestor. E Genivan, conta pra gente como é que funciona essa tecnologia aqui. Bom, o biodigestor, a gente pega o esterco do animais, fez no campo, jogamos no biodigestor, gera gás e gera também fertilizante para as plantas, gerando uma renda maior com frutíferas. Essa tecnologia aqui, quais são as outras tecnologias que existem na sua família? Tem um reuso de água. E aí a gente lava a pia, toma banho. Toda água que a gente lava a pia e toma banho, ela cai aqui dentro, nessa caixa de esgoto. Dessa caixa de esgoto, ela desce e cai aqui. Cai aqui dentro, ó. Aqui dentro, todo caroço de arroz cai aqui dentro, tem minhoca, as minhocas comem. Aqui é o minhocário. Aqui é o minhocário. Daqui, a água que cai aqui, ela vai lá para aquele tanque. Essa caixa aqui. Ó. Toda a água cinza cai toda aqui dentro. Daqui esse motorzinho que está aqui, puxa para aquela caixa ali. Aquela caixa azul. Daquela caixa azul é que eu aguo as plantas, da água reaproveitada. Essa água aqui é toda reaproveitada. Essa água aqui não destrói nada. Ela é direcionada, né? Nas plantas, para aguar as plantas. Ó, no verão, a coisa mais importante é essa água cinza para mim, porque aqui eu vou aguar minhas plantas. Está seco, mas eu tenho a água guardada, separada, para me aguar minhas plantas. Daqui eu quio as minhocas aqui, ó. Dessas minhocas aqui, eu vendo 1 quilo delas a R$50. A minhoca. E este uno aqui eu vendo a R$2,50 o uno. A minhoca eu vendo a 50. Então dá uma renda muito boa pra gente. Então, pessoal, todas essas tecnologias aqui apresentadas, elas são parte dos estudos desenvolvidos pelo Laboratório de Pesquisa e Extensão de Semiáridos da Universidade Estadual Vale do Acaraú. A importância cisterna é 16 mil litros. Ela está com 7 anos aqui na nossa comunidade. A gente pega, bota as calhas na biqueira da casa, aí a gente enche, ela sangra. Quando é o verão todinho, a gente fica beneficiado com essa água para a gente tomar. Os moradores todos de casa, ela só toma dessa água aqui. Ela também pode cozinhar, mas a gente só deixa beber exclusivamente para beber. A gente não utiliza ela para outra utilidade não, somente para isso. Ela é muito importante aqui para o semiárido, porque aqui no sertão é muito seco. O açude, a gente não bebe água de lá. A gente comprava água para poder beber, né? Mas agora tendo a cisterna, ela foi muito importante para a nossa comunidade, porque aqui a gente armazena a água do inverno nela e ela aqui fica o verão todinho, a gente se beneficiando dela. É muito importante na nossa vida aqui da comunidade.